O cromossomo é a estrutura cromatínica com maior grau de empacotamento, ou seja, é um material genético descondensado, não, é um material genético condensado, tá? Bom, a gente está olhando aqui para esse cromossomo e a gente está vendo que ele é composto por duas unidades unidas aqui nessa porção, duas unidades unidas aqui na porção que a gente chama de constrição primária ou centrômero, tá? Essas duas estruturas aí unidas na região do centrômero são chamadas de cromátides, ok? Então, o cromossomo típico que a gente está acostumado a ver, que é esse xizinho, ele apresenta duas cromátides, que são chamadas de cromátides irmãs. Por que elas são chamadas de cromátides irmãs? Porque elas são idênticas, tá? Elas são duas moléculas de DNA unidas na região do centrômero. São moléculas de DNA idênticas, ok? Juntar uma com a outra, formou o cromossomo. Bom, essas cromátides irmãs, então, elas permanecem unidas pelo centrômero ou constrição primária e o grau máximo de condensação ocorre em uma etapa específica da divisão celular, que é a metáfase, ok? Gente, quando nós falarmos de das fases da divisão celular na próxima aula, a gente volta a falar disso. Mas olha aqui, cromossomo é verificado nas células em divisão. Essas células em divisão, elas apresentam aí etapas que a gente, didaticamente aí, são melhores para a gente ir reconhecendo o que acontece em cada uma delas. Na metáfase, são prófase, metáfase, anáfase e telófase. É na metáfase que o grau de condensação do cromossomo está maior, ou seja, que ele está mais individualizado, que ele está mais visível. Tá legal? Então é isso. De acordo com a posição dessa constrição primária, de acordo com a posição do centrômero, os cromossomos podem ser de diferentes tipos, eles podem receber diferentes denominações. Eles podem ser chamados de cromossomos metacêntricos, tá? Cromossomos metacêntricos são aqueles que apresentam um centrômero bem no meio. Eles podem ser submetacêntricos, que são os cromossomos que apresentam um centrômero um pouquinho deslocado para cima ou para baixo. Acrocêntrico, cromossomos que apresentam um centrômero quase lá na pontinha, e o telocêntrico são aqueles cromossomos que não possuem aí duas porções, né? Não apresentam braços diferentes. O centrômero está presente bem lá no final da molécula. Tá legal? Bom, quando a gente tem o centrômero deslocado, como por exemplo aqui nesse submetacêntrico, a gente tem o que a gente chama de braços, né, dos cromossomos formados. Braço curto e braço longo, tá? Nesse caso é até mais fácil da gente identificar os genes, né? Porque, gente, os genes são porções da molécula de DNA. Quando a gente tem um cromossomo, esse cromossomo, olha, por exemplo, o cromossomo 1, que é um cromossomo submetacêntrico, ele apresenta determinados tipos de genes, né? O gene X está presente lá no cromossomo 1. E aí, se ele é submetacêntrico, a gente pode falar, olha, esse gene X, ele está presente no braço curto do cromossomo 1, tá? E os genes, eles têm posições específicas ali na estrutura do cromossomo. Bom, além da constrição primária, que mantém aí as cromátides unidas, os cromossomos eles podem apresentar outras constrições. Podem apresentar as constrições secundárias, né? Que aí são constrições presentes em outras partes, e também podem apresentar o que nós chamamos de telômeros. Olha aqui, telômero. Telômero, gente, é a porção final aí do cromossomo. Ele meio que forma uma capinha para os braços dos cromossomos. Ele é formado por DNA não codificante. O que significa isso? Por DNA que não codifica proteínas. DNA que não vai formar, que não tem informação para proteína nenhuma, ok? Então, os telômeros são formados por DNA não codificante e eles são responsáveis por dar estabilidade e proteção ao DNA.
Dessa forma, pessoal, os telômeros eles estão muito relacionados com a prevenção do envelhecimento. Hábitos saudáveis, alimentação saudável, isso tudo vai preservando melhor essas estruturas que protegem os genes daquele cromossomo, daquela molécula. Se os nossos hábitos permitem com que esses telômeros sejam degradados, então os nossos genes estarão mais expostos e aí mais acessíveis ao envelhecimento celular, ok? Então essa é uma associação importante para vocês fazerem. Ainda sobre os cromossomos, eles podem ser classificados em 2 tipos, tá? Quando, por exemplo, a gente fala, olha, os cromossomos autossômicos humanos, o que isso quer dizer? E os cromossomos sexuais? Então, existem essas 2 denominações para os cromossomos, eles podem ser autossômicos ou sexuais. Os cromossomos autossômicos são aqueles que possuem genes ligados à maioria das características do organismo, tá? Esses cromossomos autossômicos, eles ocorrem aos pares na espécie humana, né? As nossas células, gente, elas são células 2N, que significa que sejam células diploides. São células diploides. O que isso quer dizer? Quer dizer que as nossas células, que são 2N igual a 46, elas apresentam 46 cromossomos, tá? 46 cromossomos, e esses cromossomos estão aos pares. A gente apresenta 2 conjuntos de cromossomos, então. Apresentamos 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, bom? Então, nós apresentamos 46 cromossomos aos pares. E esses pares são chamados de cromossomos homólogos. Então, quando a gente tem aqui, ó, cromossomo 1, par de cromossomos 1, esses cromossomos são homólogos. Vamos pensar que o cromossomo 2 ele já tem essa outra forma, ele é um pouco menor, parzinho de cromossomo 2, tá? Quais são os cromossomos autossômicos da espécie humana? A maioria deles. 44 desses cromossomos são cromossomos autossômicos. E os outros 2? Os outros 2 são cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais são aqueles que apresentam genes relacionados às características ligadas ao sexo, por isso são chamados de sexuais. Nas mulheres, esses 2 cromossomos sexuais são iguais, são homólogos, são os cromossomos XX. No homem, gente, esses cromossomos não são iguais. No homem, existe um cromossomo sexual de cada tipo, um cromossomo X e um cromossomo Y. O conjunto de características que permite a identificação dos lotes aí dos cromossomos de um indivíduo é chamado de cariótipo, ok? Não falei aí que na espécie humana as nossas células são 2N igual a 46, o que significa que nós possuímos 46 cromossomos aos pares, ou seja, 23 pares de cromossomos? Sim. Quando esses cromossomos estão na sua máxima condensação, eles são melhor visualizados, ok? Também falamos disso. E esses cromossomos, eles podem apresentar tamanhos diferentes, eles podem apresentar posição diferente do centrômero. Quando é que a gente consegue ver tudo isso? Quando eles estão na máxima condensação, quando eles estão em metáfase. Então, pessoal, numa célula em metáfase, a gente consegue estudar a composição de cromossomos da espécie. A gente pode estudar o seu cariótipo. E aí, coloquei aqui para vocês um cariótipo humano. Olhem aqui, gente. 22 pares de cromossomos autossômicos, ok? Olha a posição diferente do centrômero. Olha como eles se diferenciam aí entre si, né? E aí existe o par de cromossomos sexuais, XX na mulher, e se for do sexo masculino, a gente não vai ver XX, a gente vai ver aí um cromossomo X e um cromossomo Y, e o cromossomo Y, ele é muito menor. Gente, é isso, tá? Falamos então aqui da diferença entre cromatina e cromossomo. Só recapitulando, cromatina e cromossomo
é o material genético das células, tá? É o DNA associado a proteínas e histonas. O que diferencia aí, o que é diferente entre eles? A cromatina está presente nas células que não estão se dividindo. Os cromossomos, eles estão presentes nas células que estão se dividindo. Por quê? Porque essa cromatina se transforma em cromossomo, aumenta o nível de empacotamento e se transforma em cromossomo, o que é importante para a divisão celular, porque esse material genético precisa estar individualizado para que ocorra a sua separação, para que ocorra a formação de células filhas que vão ter a quantidade adequada de material genético de DNA.